bem? Eu espero que a iluminação esteja boa, porque hoje tá um dia super chuvoso, tá uma tarde super chuvosa e eu decidi parar aqui e gravar esse vídeo pra vocês. Não estava nos meus planos, mas eu decidi parar aqui e já gravar, porque senão eu nunca vou gravar. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que eu acabei lendo hoje pela manhã. Eu já tinha imaginado gravar esse vídeo há um tempo atrás, pela mesma situação que eu passei hoje, e acabei enrolando e não gravando. Por isso que hoje eu decidi parar e gravar. Eu tava lendo o livro de Provérbios e eu li algumas características, né, que nós não devemos seguir, características que nós não devemos ser. Muitas de vocês têm pedido pra mim gravar o Vida de Esposa, voltar com o Vida de Esposa. Eu quero muito voltar, quero muito gravar, até te peço dicas se você tem aí temas pra gente gravar o Vida de Esposa, né, que é um quadro onde eu falo um pouquinho sobre a minha experiência de esposa em certos assuntos, falo sobre a minha versão da história, então se você tem esse tipo de tema, deixa aqui nos comentários, tá? Eu falo pra mulher casada, né, pra quem já está num casamento, mas é claro que esse tipo de característica é algo que nenhuma mulher deve seguir. Eu não digo nem ser ou não cristã, ser ou não evangélica, ninguém, é característica para ninguém seguir. Mas é claro, eu decidi trazer isso pro casamento, porque a minha experiência eu trouxe alguns temas, alguns tipos de características e vou comentar com vocês. Então eu vou começar com a primeira característica, que é briguenta. A palavra de Deus diz lá no capítulo de número 21, no versículo de número 19, melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. O livro de Provérbios tem vários versículos que falam sobre a mulher briguenta. Lá no capítulo 25, no versículo 24, fala assim: melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Briguenta é aquela mulher rixosa, aquela mulher que briga por tudo, que fala de tudo, que reclama de tudo, que qualquer coisinha, por menor que seja, ela cria uma confusão, cria uma briga, já quer dormir em outro quarto, já quer dormir de bunda, já quer virar pro lado, não quer mais nem olhar na cara de ninguém. Esse é o tipo de mulher briguenta. Quem convive com esse tipo de pessoa sabe o quanto é difícil lidar com pessoas briguentas, pessoas rixosas. Você tem medo de falar as coisas, você tem medo de contar as coisas, tudo ela vai criar briga e criar confusão. O problema da mulher rixosa é que, além de ter uma convivência difícil com ela, a família também muitas vezes acaba, e dos filhos acabam mentindo, escondendo as coisas, não querem contar, não querem, para não armar confusão. E a segunda palavra que a Bíblia usa na mulher briguenta é a mulher amargurada. E se você for ver o amargo, é difícil a gente colocar uma coisa amarga na boca e gostar, porque o amargo é ruim. Então que a gente não possa ser esse tipo de coisa na vida das outras pessoas, ser o amargo, e sim ser o doce, ser algo bom e gostoso, não é mesmo? A segunda característica é preguiçosa. A palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios, no capítulo de número 24, e no versículo de número 33, o seguinte: vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Provérbios tem outros versículos que também falam sobre o preguiçoso, lá no capítulo de número 6 e no versículo de número 9, fala assim: até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Essa é uma outra dificuldade. A preguiçosa é aquela que ela sabe que tem coisa para fazer, ela sabe que tem as atividades dela para fazer, mas ela prefere ficar deitada, dormindo, enrolando, e come e dorme e
dorme mais um pouco e come, e ela tem as atividades para fazer e ela enrola, ela mente, arruma outras coisas para fazer. Claro que tem momentos, tem dias na nossa vida que isso acontece? Claro que sim. Tem momentos que você não tá legal, às vezes a mulher que sofre com TPM, a mulher, né, naquele momento menstrual, dias que a gente realmente não tá bem, que a gente tá um pouco mais triste. Hormônios, mulheres, normal, na verdade acho que não é só mulher, qualquer tipo de pessoa. Mas existe sim aquele tipo de pessoa preguiçosa. E tem um provérbio também que fala que nós devemos ser como as formigas, que elas estão sempre prontas para trabalhar, elas são ligeiras, são rápidas. E geralmente o preguiçoso, ele também é dissimulado. Então, assim, é aquela pessoa que reclama demais da vida, que fala que queria fazer as coisas, que inventa várias coisas só para poder disfarçar a sua própria preguiça. Então, que você possa ser uma mulher que consiga governar a sua casa, governar o seu lar e governar a sua família. A terceira característica é a mulher que provoca contenda. A contendeira. Em Provérbios, no capítulo de número 6 e no versículo de número 16, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. E a palavra diz que de todas, essa última é a que ele mais odeia. Aquela pessoa que provoca contenda entre os irmãos. Eu acho que uma das coisas que a gente mais precisa controlar é a nossa própria boca, é a nossa língua. Quando a gente vê, a gente já falou. Quando a gente vê, a gente já falou. Quando a gente vê, já saiu. Mas a gente precisa aprender a controlar a nossa língua e, principalmente, a contenda é algo que muitas vezes você não consegue perceber que você faz. Mas, por exemplo, você ouve uma amiga falando de outra, daí você vai falar para outra que essa falou dela e assim por diante. E outra coisa que é muito importante é aquela pessoa que ouve a contenda e que ouve a fofoca. Você tem duas opções se você ouviu a contenda ou ouviu a fofoca. Ou você coloca mais lenha na fogueira, ou você joga água e apaga tudo. O mais sábio a se fazer é jogar água e apagar tudo. Porque mesmo que você não esteja falando de outra pessoa, você tá ali alimentando o fogo e continuando a conversa. Então que nós possamos ser sábias, controlar a nossa boca, controlar o nosso ouvido e principalmente não continuar a contenda e não continuar a fofoca. Outra característica que nós mulheres não devemos ser é mentirosa. A palavra de Deus diz lá no capítulo de número 12 e no versículo de número 22 o seguinte: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Também tem outro versículo que fala sobre mentira e provérbios, que é lá no capítulo de número 21 e no versículo de número 6, que diz assim: a fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão, fugídia e armadilha mortal. A mentira, ela é uma armadilha para nossa vida. Porque você pode achar que não vai dar em nada. Às vezes mentir para solucionar um problema, mas que com certeza lá no futuro vai se tornar uma bola imensa e algo muito pior. É uma luta diária contra uma fraqueza que você tem. Então pode ser que uma das suas fraquezas seja qualquer outra característica que eu já falei aqui que nós mulheres não devemos ser. E eu te falo que vai ter que ser uma luta diária que você vai ter com você mesma. Pode ser a preguiça, pode ser a fofoca, a contenda, a mentira. Vai ser uma luta diária, mas que vale a pena para que nós possamos nos tornar mulheres sábias e conforme o coração de Deus. E outra característica que nós também não devemos ser é invejosa. A palavra de Deus diz lá em Provérbios, no capítulo de número 27 e no versículo de número 4: o rancor é cruel, a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Quem suporta a inveja? Eu acho a inveja, assim, é uma raiz que provoca muitas outras coisas. Porque pode começar com uma pequena admiração, daí vai para uma inveja, daí começa a criar um rancor, uma raiva,
um ódio. Primeiro daquela pessoa que você antes admirava, começou a invejar, e daquela pessoa até mesmo de você. Porque você começa a pensar assim, por que ela consegue e eu não? Porque eu sou feia, porque eu sou pobre, porque eu sou magra, porque eu sou gorda. Você mesmo começa a se culpar, você mesmo começa a se menosprezar e ali cria uma imensidão de coisas. Então eu vou te indicar uma mulher linda que você precisa admirar. Vá na frente do espelho, olhe para si mesma e comece a se admirar, comece assim a perceber o quanto você é bonita e o quanto você é preciosa. Pode ter alguma característica em você que você não goste, mas comece a olhar aquilo que você mais gosta, sabe? Então se você gosta das suas sobrancelhas, fala assim: meu Deus, que sobrancelha linda! Comece a se admirar, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E por último, mas não menos importante, um tipo de mulher que nós não devemos ser é espalhafatosa. Vários e vários versículos dentro de Provérbios, até eu acho que, se eu não me engano, é o capítulo de número 7, que conta a história de uma mulher espalhafatosa, se você quiser ler depois. É bem o 7. Mas eu quero ler um outro versículo para vocês que fica lá no capítulo de número 31 e o versículo de número 30, que é bem conhecido, que fala: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Eu coloquei a palavra espalhafatosa porque eu fiquei com medo de usar algumas palavras e as pessoas não me entenderem mal. Mas espalhafatosa para mim é ser fútil, é ser vulgar, e tem algumas outras palavras, mas eu decidi usar a palavra espalhafatosa. Existem pessoas que têm a personalidade de ser mais comunicativa. Então é aquela mulher que conversa mais, que tem mais amigos, que tá numa rodinha de amigos, ela sempre vai conseguir conversar. Então é diferente daquela mulher que é um pouco mais tímida, mais reservada, não consegue puxar assunto. Mas a mulher espalhafatosa que eu quero dizer aqui é aquela mulher que quer chamar a atenção. E mesmo que você é solteira, eu acho que você não tem que querer em nada chamar a atenção, colocando uma roupa, colocando uma maquiagem. Não é pra isso que esse tipo de coisa serve. A roupa, a maquiagem, um perfume, um creme, qualquer artifício de beleza ou cosmético e tudo mais, ela não serve pra você chamar a atenção, ela serve pra você se sentir bem. Se você quer chamar a atenção, você tem que chamar a atenção pelas suas características, pela pessoa conversar com você e ver: meu Deus, que menina madura, que menina inteligente, que menina bonita. Isso sim é que é chamar a atenção. Ou pode até ser com os seus próprios atos. Sabe aquela pessoa que fica rindo alto para chamar atenção? Lá em Provérbios também, no capítulo de número 12 e no versículo de número 4, a palavra de Deus diz assim: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como um câncer em seus ossos. Quem já conviveu com uma pessoa com câncer sabe que é algo que dói demais. Eles sentem dores que assim, que você não consegue explicar vendo. Um tio do Xande já teve câncer nos ossos, e eu lembro que quando a gente foi visitar, ele parecia assim ser uma criança desnutrida, assim, sabe? Ela é isso que muitas vezes ela produz nas pessoas que estão ao redor dela, porque as pessoas se sentem tão pequenas perto dela, interiores tão pequenas que realmente parecem crianças desnutridas, porque ela é o centro das atenções sempre, e é isso que ela quer. Então que você procure a sua beleza interior, porque a beleza é passageira e a formosura é enganosa. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado muito longo, porque eu falo demais. Se você quer mais vídeos como esses, tem uma coisa que o livro de Provérbios tem, é ensinamentos para nossa vida. Então posso gravar uns outros episódios desse mesmo tema de Não Seja Assim. E também posso gravar o Seja Assim, com ensinamentos para que nós possamos ser mais virtuosas e verdadeiras conforme o plano que Deus tem para nossas vidas, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, que Deus te abençoe. Tchau!